Se você chegou nesse vídeo, você já ouviu falar de criptomoedas. Possivelmente você ouviu falar delas através da maior, a mais famosa, a primeira, o Bitcoin, tá? Então nesse vídeo eu quero te mostrar o que são criptomoedas. E de quebra, tu vai ter que entender isso aqui, mas relaxa, não é difícil tu entender. E de uma vez por todas, quando alguém te perguntar o que é criptomoeda, ou ficar falando pra ti criptomoeda, você vai saber, você vai conseguir entender. E melhor de tudo, eu vou te mostrar formas de ganhar dinheiro com criptomoedas. Aqui estão 5 delas, beleza? Ao longo desse vídeo você vai entender tudo isso. Então bora começar com o objetivo principal. Bom, criptomoedas. Lá entre 2008 e 2009, uma pessoa, ou talvez um grupo de pessoas, ninguém sabe, chamado Satoshi Nakamoto, decidiu criar uma moeda chamada Bitcoin, tá? E com um principal intuito, um principal objetivo. Qual seria ele? Ser algo descentralizado, algo que onde o governo não consegue tomar conta, o governo não consegue basicamente saber o que está acontecendo ali dentro. Então a ideia do Bitcoin surgiu como algo descentralizado. Segue o exemplo aqui comigo para te conseguir entender, tá? Vamos supor que você aí quer comprar um cachorro quente, um hot dog na rua de alguma pessoa, certo? Então você tá lá, você achou o cachorro quente, você vai lá e compra, tá? Vamos supor que é R$10. Então na hora que você pagar, você simplesmente vai pegar seu dinheiro, vai tirar do bolso e vai dar para a pessoa. Você não precisa se identificar, você não precisa dizer quem é você não precisa nada, você simplesmente vai pegar o dinheiro e vai dar para ela, certo? Isso basicamente é algo descentralizado. O governo não tá ali vendo, opa, peraí, ele tirou 10 e deu 10 pro... Joãozinho tirou 10 e deu 10 para Mariazinha, tá? O governo não tá vendo isso. O governo vai ver isso de outras formas depois, quando o dinheiro estiver na tua conta de alguma forma que tu tenha que declarar isso, certo? Agora, a ideia do Bitcoin basicamente é essa é algo descentralizado. Então, basicamente assim, ó, segue aqui o exemplo comigo. Vamos supor você é a pessoa A e aqui existe a pessoa B, tá? E agora a gente vai começar a falar dentro da blockchain, sobre criptomoedas, tá? Vamos supor que você quer pagar a pessoa, beleza? E você quer pagar em criptomoedas. Quando você for fazer isso, não tem como saber. Por exemplo, vamos supor que você é o Joãozinho nesse exemplo aqui, tá? Você é o Joãozinho e você vai pagar a Mariazinha. Aqui dentro, com criptomoedas, dentro da rede blockchain, não tem como saber que o dinheiro saiu do Joãozinho e chegou na Mariazinha. Tudo que tem como saber é que o dinheiro saiu do ponto A e chegou no ponto B, tá? Dentro da rede blockchain é algo totalmente transparente. Você consegue ver cada etapa por onde as criptomoedas estão passando, mas você não consegue saber quem fez esse tipo de transferência aqui, certo? Então essa foi a ideia principal do Bitcoin, ser algo descentralizado, que as pessoas podem tomar conta do seu dinheiro. Essa foi a primeira criptomoeda, tá? Então basicamente depois delas surgiram outras, que elas são chamadas de altcoins. Elas também podem ser chamadas de criptomoedas, assim como Bitcoin, não tem problema nenhum, certo? Qualquer uma dessas aqui que eu vou te mostrar são sim chamadas de criptomoedas, mas elas têm outros subnomes, tá? Então altcoins, qualquer outra moeda aí depois do Bitcoin, por exemplo, sei lá, o Ethereum tem a rede Ethereum. Então cada criptomoeda também ela tem um objetivo diferente. Como eu te disse ali, o Bitcoin veio para ser algo descentralizado e ele trouxe esse mundo de criptomoeda de blockchain. Então existem outras criptomoedas sim com outros objetivos, outros intuitos. Por exemplo, o Ethereum, ele tem a ideia de ser a rede dele, a rede Ethereum, que rodam as coisas dentro da rede Ethereum, que também é uma criptomoeda, certo? Então essas outras aqui depois do Bitcoin são altcoins. E depois delas também tem as stablecoins, ou moedas estáveis. Basicamente essas moedas aqui, elas são atreladas a alguma moeda. Por exemplo, o dólar. Então, por exemplo, uma moeda atrelada ao dólar. Eu não sei se você conhece uma moeda chamada USDT. Essa moeda, ela é atrelada ao dólar. Ela vale a mesma quantia do dólar. Então ela é de 1, que a gente chama aqui ó, de 1 para 1. Então se você tiver 1 USDT, você tem $1, certo? Então ele fica oscilando conforme a variação daquela moeda. Ela é atrelada àquela moeda. Um exemplo para você ver, por exemplo, um Bitcoin, talvez hoje, vamos supor aí que tá 200 mil, tá mais que isso no momento que eu tô gravando, tá? 200 mil reais um Bitcoin. Amanhã ele pode estar 198, 197, 205, 210 mil. Tem essa oscilação bem grande que realmente acontece. Agora, uma stablecoin que tá atrelada a alguma, por exemplo, ao dólar, hoje talvez ela esteja R$5,05. Amanhã talvez ela esteja R$5,06. Então a variação é muito menor, é muito mais estável, certo? Uma stablecoin. Outra coisa que surgiu foram as meme coins. Essa aqui de forma muito resumida, basicamente são moedas que se originaram de algum meme aí na internet e a pessoa decidiu criar uma criptomoeda em formato de meme. Por exemplo, a Dogecoin, você já ouviu falar, possivelmente, entre várias outras que tem aí na internet, certo? E cada uma delas que surge, assim, elas têm o seu principal objetivo, como eu te falei
falei lá no início, que foi o objetivo, o intuito inicial do Bitcoin. Agora que você já conseguiu entender um pouco a base do que são criptomoedas, que elas rodam dentro da rede blockchain, onde que tudo é transparente, a gente consegue ver as coisas através de hash, a gente consegue saber que saiu do ponto A para o ponto B, a gente não consegue saber quem é a pessoa A nem a B, mas a gente consegue saber que saiu do A para o B, enfim, tudo isso aqui você conseguiu entender. Agora eu quero te mostrar como, usando tudo isso aqui, ó, que você acabou de entender, como que você faz para ganhar dinheiro com criptomoedas. Eu separei aqui 5 formas para ti, beleza? A primeira delas é o hold, tá? O que é o hold? Basicamente, o hold é esperar. Você vai comprar uma criptomoeda e acreditar na valorização dela por algum tempo. Você vai ficar segurando essa moeda e você só vai vender ela depois que ela valorizar. Vamos seguir o exemplo com o Bitcoin. Vamos supor que a pessoa estava lá, sei lá, 2010 e ela viu assim, Bitcoin tá valendo aqui alguma coisa, hein? Eu vou, sei lá, vou comprar e eu vou esperar porque lá no futuro acho que isso aqui vai valer mais e eu vou vender. Se a pessoa fez isso, ela conseguiu ganhar um dinheiro legal fazendo um hold, basicamente acreditando na valorização de uma criptomoeda, certo? E aí a gente tem uma forma 2 aqui. A forma 2 basicamente é o trade. Lembrando, qualquer uma dessas formas aqui exige um estudo mais avançado. Eu tô te mostrando um mundo que talvez você não conheça e eu quero que você busque mais informações sobre isso. E me acompanhe até o final do vídeo que eu tenho mais informações para te dizer, beleza? Então, basicamente, o trade, a pessoa vai comprar e vender a moeda ali onde ela acredita que tenha possível chance dela lucrar, tá? Com análises gráficas e estudo, não é no achismo e ela descobriu agora, ó. Cada criptomoeda, cada moeda ali, ela tem o seu gráfico, tá? Oscila para mais, para menos, tem tendência de queda, tendência de alta, espero que esteja visível, tá? Então, basicamente, qual que é a função do trader? Basicamente, de forma muito resumida, ele comprar na baixa, aqui, tá? Essa moeda tá baixa, e ele vender aqui na alta, certo? Basicamente, de forma muito resumida é isso. Falando, parece muito fácil. Não é fácil, certo? Exige um estudo, você tem que entender sobre a análise gráfica, enfim, certo? Então, basicamente, ele vai comprar aqui, a moeda vai subir, vai ter uma valorização, sei lá, aqui, por exemplo, 20%, tá? Supondo, 20%. Então, se ele investiu aqui R$100, aí, sei lá, isso aqui em algumas horas valorizou 20%. Aqui, se ele quiser finalizar a operação dele, ele saiu com R$120 e ele ganhou aí R$20 por essa operação, certo? O inverso também acontece. Você comprou aqui, a moeda desvalorizou, caiu aqui, então aqui você perdeu, sei lá, 20%, beleza? Então, você estava com 100, estava com 120, perdeu os 20%, aqui que estava no início 100, você saiu com R$80, certo? Então essa basicamente é o trade, muita gente gosta dessa forma. Outra forma aqui é você fazer stake de uma criptomoeda. Basicamente o stake é como se fosse lá, você deixa, sabe, o dinheiro no banco e ele fica rendendo juros, basicamente você empresta seu dinheiro para o banco e ele fica preso lá e fica rendendo uma quantia. Aqui basicamente é a mesma coisa, stake com criptomoedas. Só que aqui você vai sim ganhar a criptomoeda se você pôr em stake, porém é muito mais arriscado e diferente do dinheiro no banco. Porque aqui, mesmo que você ganhe a criptomoeda, como eu te falei, o Bitcoin, por exemplo, ele é muito volátil, então mesmo que você ganhe, pode ser que no início você, sei lá, você tinha uma da criptomoeda. E aí chegou no final lá, quando você quis tirar, você tinha 1,5 criptomoeda, certo? Só que essa 1,5 que você tem, talvez ela valha menos do que ela valia quando você tinha uma, por conta de valorização, desvalorização, é um mercado muito volátil e muito variável de criptomoedas, então isso é uma coisa que você precisa entender. Mas o stake é uma forma de você conseguir ganhar seu dinheiro. Porra, mano, tava avacalhando meu vídeo aí, hein? É, tu mesmo. A quarta forma é a mineração de criptomoedas, tá? Eu vou ser bem sincero, nesse aqui eu não sou especialista, na verdade eu não sou especialista em nenhum desses, eu tô te apresentando o mercado, mas esse aqui é um dos que eu menos entendo. Mas tem um cara aqui, por exemplo, o Gabriel Machado aqui do canal Você Mais Livre aqui da Mansão, ele entende muito de mineração, então vou deixar o canal dele recomendado aqui na descrição. De forma resumida, a mineração aqui, basicamente, quando acontece uma transação que eu falei aqui dentro da blockchain, tem que ser gerado uma hash, tá? E basicamente os mineradores, eles são responsáveis por gerar essa hash de mineração. E em troca disso, eles ganham uma fração da criptomoeda, certo? Então, outra coisa interessante que eu não citei aqui no vídeo é a criptomoeda, o Bitcoin, ele vale muito, tá? Uma moeda vale, tipo, por exemplo, hoje mais de R$200 mil. Então, basicamente, as pessoas têm frações da criptomoeda. E essas frações, elas são chamadas de satoshis, tá? Satoshis de Bitcoin, em homenagem ao Satoshi Nakamoto que eu te expliquei lá no início, certo? Só um adendo a isso aqui, tá? Então, a mineração, ela exige algo mais complexo, exige um conhecimento mais avançado também,
e exige também de você algumas máquinas físicas para você conseguir minerar frações de criptomoedas, beleza? Então esse assunto eu vou deixar pro Gabriel Machado, o link dele vai estar aqui na descrição, aconselho que você veja lá. Outra forma, se você me acompanha aqui, você já sabe que é jogando jogos NFT ou jogos Play to Earn. Basicamente são jogos que eles são dentro da rede blockchain, onde que eles geram recompensas como tokens, criptomoedas, tokens não fundíveis que a gente chama, certo? Então aqui com os jogos NFT é basicamente a mesma coisa. Vai ter criptomoedas dentro de algum game, ele vai se basear como criptomoedas. Eu vou usar um exemplo de um para você entender, não sei se você já ouviu falar, se você acompanha aqui o canal, o Bomb Crypto, por exemplo, ele tem a sua moeda que é o Bitcoin. Então basicamente a pessoa vai entrar dentro do jogo, ela vai investir uma quantidade de dinheiro, certo? Que por exemplo no Bitcoin a gente investe 150 da moeda do jogo, certo? E a gente vai mintar alguns bonecos, a gente vai ganhar alguns bonecos. Esses bonecos eles vão trabalhar para nós, ou seja, eles vão ficar ali farmando, gerando criptomoedas, essa criptomoeda do próprio Bitcoin. Ou seja, basicamente os jogos NFT, os jogos Play to Earn, onde você paga e ganha dinheiro, esses jogos você vai ter que investir alguma quantia e essa quantia ela vai gerar ao longo do tempo uma certa quantia para ti. Geralmente esses jogos eles têm a promessa de retorno de investimento em um mês, certo? Só que lembrando, criptomoedas são voláteis, são variáveis. Você pode ter entrado a um valor, sei lá, você entrou a $1 e quando você foi sacar estava 50 centavos de dólar. Então possivelmente você vai demorar mais um pouco para retornar o seu investimento, certo? Então eu te mostrei aqui 5 formas de você conseguir ganhar dinheiro com criptomoedas. Te falei um pouco sobre criptomoedas. Eu estou trazendo aqui no canal uma série, eu quero fazer um mini curso gratuito e esse aqui é a primeira aula. Eu vou fazer uma playlist, esse vídeo vai fazer parte dessa playlist e aqui eu vou começar a te ensinar absolutamente tudo. Como você abre uma conta numa corretora, como você entende mais sobre criptomoedas, outros jogos NFT, trade também vou mostrar e stake, eu vou trazer absolutamente tudo sobre criptomoedas e para você conseguir ganhar dinheiro com elas, beleza? Então esse é o primeiro vídeo da série, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha conseguido entender o que são criptomoedas, como elas surgiram, seus objetivos, outras criptomoedas e formas de você ganhar dinheiro com elas, tá bom? Então eu convido você a se inscrever e acompanhar os vídeos dessa playlist que eu vou deixar sempre aqui na descrição e talvez fixado aqui no comentário também, tá bom? Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, eu te vejo no próximo vídeo e falou!